Senhor. 29 de Jeremias. Está gostoso, está fresquinho, né? Para ter uma chuvada. Deus é bom, né? Aleluia. Diz assim o verso de número 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Verso 14, somente a primeira parte. Serei achado de vós. Também podemos assentar, glorificando o nome de Jesus, né? Graças ao bondoso Deus. Aleluia. Esse verso, né, que a Bíblia diz que para nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Eu já disse isso algumas vezes, eu gosto bastante de refrisar, né, essa busca, porque não é fácil nós buscarmos a Deus com constância, né? E quando o escritor ele está dizendo para buscarmos ao Senhor de todas as nossas forças, a expressão é buscar a Deus até esgotar as nossas forças nessa busca, ou seja, buscar até esgotar suas forças nessa busca. Não tem como nós não lembrarmos de tempos para trás, né? A ver como que a igreja buscava a Deus em tempos para trás, né? E hoje nós vemos o quanto é difícil essa busca, porque quando se fala até esgotar as forças, irmão, observa que não é simplesmente alguns minutos de oração, não, é até esgotar. E quando nós olhamos essa expressão, já rapidamente vem à nossa mente o que aconteceu com Jesus no Getsemane, né? Os irmãos observam que a oração foi tão intensa, tão forte, que a Bíblia diz que começou a sair gotas de sangue, dos poros de Cristo, de tanta busca, de tanta agonia. E os irmãos observam que o próprio Cristo diz que a alma dele estava angustiada até a morte, né? Então foi uma busca muito profunda que Jesus ali o fez e que Jesus ali nos ensina para que nós possamos ser alcançados, né, de Deus, ou seja, Deus se fazer achar por nós. E é algo assim que alegra muito a nossa alma, igreja, porque todos nós que aqui está, com certeza já teve essa experiência de buscar a Deus, até aquele momento que você acha que você já não consegue mais, e mesmo ali você vai e alcança o resultado diante do Senhor. Mas essa busca, irmãos, é necessário se fazer. Nós vemos que nos dias de hoje há uma dificuldade muito grande dessa busca. Eu estava vendo no meu celular, às vezes aparecem alguns vídeos, né, quando a gente está vendo algum estudo, alguma pregação, então aparecem muitas coisas. E eu gosto bastante eu estava até mostrando para minha esposa, né, o cabra tirando o mel da abelha, sem fogo, sem nada, simplesmente só com uma viseira no rosto aqui, e ele tirando assim com a mão as abelhas, caía aquele tucho de abelha, e ele passava a faca depois, tirava aquele favão de mel, mas ele teve que buscar lá no fundo, lá onde estava
né? Então, assim, é só para quem tem muita coragem para fazer isso. Então, você olhando a forma que ele tira, é só nós darmos continuidade e fazer a mesma coisa. Eu estava dizendo para minha esposa, né? Você só não pode matar uma ou bater numa, né? Mas fora disso, você tira tranquilo. E coisa assim. E dentro dessa busca que eu estava vendo, tinha no deserto, estava um burro no deserto, muito triste, desanimado, né? Ali naquele deserto, e segundo eles estão narrando ali aquela parábola, né? Vamos dizer assim, ele estava cansado, estava fraco, né? E aí o anjo chegou até ele e ele começou a reclamar com o anjo, que ele estava naquela situação, né? Que Deus tinha esquecido dele, porque ele estava ali com fome, estava fraco, não tinha água, não tinha nada, né? Aí o anjo foi falar com Deus, e Deus pegou e falou para o anjo, olha, ele só precisa agradecer de manhã, de tarde e de noite. Ele só precisa agradecer de tarde, de manhã e de noite. E o anjo, quando o anjo desce, passado um tempo, o anjo desce, já vê aquele burro. E ali, já na beira, tinha uma água assim para ele, tinha água, ele estava na beira de uma água e tinha muito capim, a pele dele brilhava, ele estava muito bonito, ele estava todo sorridente. E o anjo ficou sem entender, vendo aquilo, o primeiro estado do burro, agora vendo novamente aquela situação, e ele vai e fala com Deus, e Deus disse, é porque quando ele começou a me agradecer de dia, de manhã e de tarde, as coisas mudou. Então, o que acontece? Às vezes, irmãos, muitos não conseguem resultados positivos por conta disso, né? Há muitos questionamentos, tem muitos crentes, irmãos, que entristecem demais o coração de Deus, com questionamento, com murmurações e assim sucessivamente. E aquele burro estava naquela situação. Quando ele começou a agradecer a Deus, a vida dele mudou, né? Olha só que coisa linda, né? É algo assim tão tremendo. Então ele começou a buscar a Deus. E quando nós olhamos para Eclesiastes, você vai ver Eclesiastes capítulo de número 11, esse texto que nós lemos, capítulo 11, no verso de número 4, disse: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tem muitas pessoas que só olham para as dificuldades, e só olha para o vento, né? Vento traz o que? Nossa, eu estou passando no vento. É problema, né, espiritual, problema conjugal, problema financeiro. Quando se fala vento, ele traz vários sentidos, né? Então, fala o vento. Está vendo a pessoa assim? Muitos acabam olhando para a circunstância e não conseguem ter aquela busca diante do Senhor, né? Em levar ao Senhor o que está acontecendo. E por isso muitos acabam de não ter experiência com o nosso Senhor. E da onde vem a experiência? Da onde vem a resistência? Da onde vem a maturidade? É numa busca constante com o Senhor. E a igreja nos dias de hoje, irmãos, passa por esses momentos difíceis. Ou seja, não que eu vou dizer por esses momentos difíceis, o que torna difícil para esse crente é a falta da busca, né? Então você observa nessa parábola, ou seja, nessa ilustração, como que se mudou, né? Como que a história daquele burro, daquele animal mudou após ele começar então a agradecer a Deus por tudo, né? Porque muitas das vezes, qual é o problema de muitos crentes? Não agradece a Deus. Às vezes acontece a enfermidade, a pessoa murmura, questiona, faz um monte de coisa. Vou agradecer a Deus, porque se Deus permitiu, aleluia a Deus, né? Então vou glorificar a Deus. Quando Pedro ele fala numa das suas cartas, não me lembro agora, ele diz que coisas semelhantes, problemas semelhantes, isso que está acontecendo à nossa volta. Ou seja, eu sempre comento com a minha esposa, né? Você vê uma pessoa hoje, às vezes sim, o irmão lá estava com um problema no olho, né? Uma pequena catarata, né? Mas tem pessoa aí que não enxerga nada, né? Você vê aquele Creighton, não sei o que lá, o nome dele é Creighton, aquele cantor lá, Creighton, não sei o que. Aí você vê, ele louva a Deus tranquilo,
E numa dos testemunhos dele, ele fala, vocês estão vendo o céu por fora, eu estou vendo por dentro. Aleluia a Deus. Eu não enxergo o que vocês enxergam, só que vocês não enxergam o que eu vejo. Então assim, uma pessoa que automaticamente não vê nada, mas vê tudo, porque Deus mostra aquele Adão Santos, eu não sei como é que está a vida dele, mas quem ouviu o testemunho dele, do Adão Santos, né, claro, né, é o testemunho dele, então se é real, se é verdade, pelo menos pelo que ele fala, né, que você vê assim, as revelações, as visões que Deus dá para ele, assim, é coisa tremenda, né, assim, vendo pela, ele fala, olha, aquela pessoa que está na conta aí, a primeira, segunda, terceira, na quarta, cadeira, uma pessoa assim, ali, né? Então Deus mostrando para a pessoa o que está acontecendo, né? Você está entendendo? Então ele dizia, vocês vê as coisas do lado de fora, vocês veem o céu do lado de fora, eu vejo do lado de dentro, né? Então assim, aí o que acontece? Você vê muitas situações de pessoas assim, né? Você vê uma pessoa totalmente em cima de uma cadeira de roda, mas fazendo a obra para todo lado, agradecendo a Deus, no sentido, se Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Então a pessoa é uma pessoa sendo grata ao Senhor. E isso é muito importante. Foi falado aqui de Mefibosete e assim sucessivamente. Tem pessoas que se desprezam. Ele chega a dizer, quem sou eu, um cão morto? Né? A pessoa acaba se desprezando, no sentido que, olhando para as situações, para as circunstâncias, e deixando de glorificar a Deus, que é aquele que pode mudar a situação. Então a nossa falta, quando eu sempre falo para os irmãos, nossos irmãos, eu tomo 2 tipos de remédio. Mas em contrapartida, por aí, tem pessoa que toma mais de 20. Então eu estou no lucro. Glória ao nome do Senhor, né? Glória ao nome do Senhor por isso, né? É isso que nós temos que glorificar o nome do Senhor, né? Vocês estão entendendo o mistério? E aí o que acontece? Muitos não conseguem então ter essa busca diante do Senhor. Quando você olha para a Bíblia, você vê no capítulo de número 2 de Jonas, você vê que Jonas, ele tem um resultado positivo da parte de Deus dentro do ventre do peixe, da baleia, ou segundo alguns fala baleia, poderia ser um outro espécie de peixe, né? No mar tem vários. Aí ele clama a Deus dentro do ventre do peixe, ele compara o ventre daquele peixe com o próprio inferno. E outras versões diz, do inferno eu gritei, né? Aí a Bíblia diz, e na minha angústia clamei o Senhor. Olha só, então para ele clamar o Senhor, ele teve que, dentro do ventre do peixe, ele teve que se esforçar ao máximo, ele teve que buscar de todas as suas forças. E a confiança em Deus? Agora entra um fator muito interessante para nós, né, irmãos? A confiança em Deus, porque ele estava dentro de um peixe no fundo do mar, ele poderia dizer, Deus não vai me ouvir aqui na situação que eu estou. Às vezes nós falamos assim, né? Na situação que eu estou, Deus não vai me ouvir. Já aconteceu isso já, Jé? Acontece isso com todos nós, sim ou não? Na circunstância que eu estou, do jeito que eu estou, Deus não vai me ouvir. E ele clamou ao Senhor. E Deus deu ordem e o peixe levou ele no lugar certinho. É aqui. Levou Jonas lá para pregar. Dentro do ventre do peixe. Então o que está faltando para a igreja nos dias de hoje? É entender isso. Porque hoje, irmãos, pode observar, quando você conversa com, dependendo de onde você vai, você conversa com o irmão, você conversa com outro, ele vai se dizer, eu estou assim, eu estou assado, não sei o quê, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não é assim? Eu não fui na igreja por causa disso, ontem eu não fui por causa disso, eu não orei hoje por causa disso, eu não busquei hoje por causa disso. Sempre nós vamos ouvir alguma coisa nesse sentido. Então o que está faltando para a igreja? É essa busca no mais profundo com Deus, né? Essa busca, porque, irmãos, você quer ver um resultado favorável? Começa a buscar a Deus nas suas dificuldades. Quer ver a pessoa falar assim, amanhã é consagração de obreiro, meu Deus, é 3 horas de oração, puxa, nós vamos orar das 6 às 9, depois nós vamos ter mais 2 horas de oração, vai ter louvor, vai ter palavra, mas eu vou lá, não consigo orar 3 horas. Olha para a situação de quem? Da pessoa.
Ah, eu não jejuei essa semana. Ah, eu orei pouco essa semana. Ah, não, eu vou lá, não vou aguentar orar. Aí não aguenta mesmo. Por quê? Porque está olhando para o vento. Aqui é o que diz que quem observa o vento nunca semeará. Né? Então a pessoa nunca vai ter uma experiência maior. Nunca vai ter uma experiência maior. Eu lembro que quando eu cheguei na consagração passada, eu estava numa correria danada, grande, indo para um lado, indo para o outro. Falei, mas eu vou, Deus vai me dar vitória. E fui, irmãos. E é aí que Deus me deu mais graça ainda para poder buscar a Deus em oração. Aquela alegria de buscar e interceder por Deus. Por quê? Porque a gente não olhou para o vento. Porque quando a gente olha, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não aguento orar 3 horas lá. Né? Porque quando você começa a buscar a Deus, você está limitado e você começa na sua limitação, forçando e buscando, então aí automaticamente você está buscando com toda a sua força. E aí você vai obter vitória, você vai obter resultado. Né? Mas a igreja precisa entender isso. Na hora que a igreja entender isso, irmãos, na hora que os demais membros, cooperadores, entender isso, eles vão ver que não vai ter motivo dele ficar em casa. Né? Não vai ser. Sabe o que eu estava meditando e Deus me trouxe uma palavra ao meu coração? Estava ouvindo o louvor e estava ouvindo a oração de manhã. E eu falei, meu Deus, será que nós somos livres? Eu fiquei pensando, né? João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36. Eu falei, mas será que nós somos livres? Libertos nós somos. Nós somos libertos das garras de Satanás. Mas nós somos livres? Eu fiquei pensando assim e eu vi uns presos que estavam na saidinha, estavam lá, e eu fiquei olhando para eles e Deus, lá, eles estão soltos agora, mas daqui a pouco eles vão estar presos, eles não é livre. Eles podem ter sido libertados da cadeia para trabalhar, mas eles não é livre. E eu fiquei assim analisando, eu falei, realmente às vezes é assim com nós. Eu falei, nós somos libertos, mas às vezes nós não somos livres, porque nós estamos presos em alguma coisa. Aleluia a Deus. Né? Nós estamos presos em alguma coisa, então nós não somos livres. Tem aqueles que realmente são livres, né? Porque quando o crente ele é livre, até dentro da cadeia ele ora a Deus, ele louva a Deus, ele vê a glória de Deus. Quando o crente ele é livre, ele pode apanhar como aconteceu com Paulo e Silas, que eles vão ver o céu aberto. Quando o crente é livre, ele vai ver o céu aberto como viu Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não olhou para o vento. Aleluia a Deus. Né? Olha só que coisa interessante, né? Eu falei, meu Deus, eu sou liberto, mas será que eu sou livre? Porque às vezes eu estou preso com tanta coisa. Como que eu posso dizer como Paulo disse? O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. O viver que agora vivo na carne, vivo para agradar ao Senhor. Ou seja, quando ele diz o viver que eu vivo na carne, está dizendo o viver que eu vivo no corpo. Não é interessante? Ele diz, peraí, então como que nós somos livres? Se nós estamos sempre presos em alguma coisa. Né? Tem pessoas que estão presas na circunstância, outro está preso no trabalho, outro está preso em casa, outro está preso nisso, está preso naquilo. Então ele não é livre. Né? E nós precisamos entender isso. Claro, o trabalhar é natural, é necessário trabalhar. É necessário trabalhar. Amém? É necessário trabalhar. Então você tem o seu trabalho. Agora, o que a pessoa não pode é exceder além disso. Né? A pessoa assim, eu trabalho até às 5 da tarde. Agora eu vou entrar no outro serviço para trabalhar das 6 às 10. Aí ele não pode dizer que ele é livre. Ele pode dizer que ele é liberto, ele foi liberto das coisas do mundo, mas livre ele não é. Porque agora ele ainda está se prendendo. É tipo assim, pode observar aqueles presos, eles saem, né? Aí fala, agora você está livre para trabalhar. Aí eles vão trabalhar, estão livres. Mas daqui a pouco eles voltam e vão ficam presos, né? Lá na cadeia, ficam presos. Então eles foram libertados ali, mas eles não são livres. Olha só que coisa interessante. Para nós analisar, né? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, né? Falei, primeiro trazendo para mim. Primeiro foi para mim. Primeiro foi para mim.
Falei, puxa, eu poderia fazer muito mais. Né? Assim, quando a gente pensa, fala, puxa, eu poderia estar fazendo isso e eu estou preso nisso. Né? Eu poderia estar fazendo uma visita, eu estou preso nisso. Eu poderia estar orando, eu estou preso nisso. Eu poderia estar, né? E assim sucessivamente. Até as mulheres que são donas de casa, né? Puxa, eu poderia ter um período de oração. Esse dia eu falei para uma irmã, falei assim, irmã, você quer ver como que é fácil você falar com Deus? Né? Falei, quando você quer ver o resultado diante de Deus, você não precisa ficar orando 24 horas dentro da sua casa por conta da situação, por conta do trabalho, por conta das coisas. Tem que lavar a louça, tem que passar a roupa, tem que lavar isso, tem que fazer almoço, tem que fazer aquilo. Eu falei, a irmã tira num tempinho, a irmã dobra o joelho por 1 minuto por vez. E começa a falar com Deus 1 minuto. Puxa, Senhor, entra com providência, liberta fulano, liberta ciclano, e já levanta e vai fazer mais alguma coisa. Daqui a pouco dobra o joelho mais uma vez por 1 minuto. Senhor, liberta meu filho. Senhor, abre uma porta de serviço para fulano, para ciclano, e levanta. E fica nessa área para você ver. Por quê? Porque eu disse assim para essa pessoa, falei, observa o que Jesus observou naquela viúva, foi dito aqui. Jesus observou a atitude daquela viúva com coisa muito rápida. E quando você dobra o joelho por 1 minuto, tem muito valor no céu. A oração tem muito valor. Agora imagine, quem leu o livro Heróis da Fé, vai ver o que acontecia com Moody. Não orava mais que 10 minutos, mas não ficava mais que 10 minutos sem orar. Era um homem de fé. Embora para nós é muito difícil, dependendo do local que nós estamos, né? Do local que nós estamos. Mas se a pessoa fizer esse propósito, de simplesmente, você faz isso, irmã, se você tiver, irmão, faz isso para você ver como é que as coisas mudam. Muda, porque 1 minuto, irmão, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. 1 minuto seu aqui, no céu não tem hora. No céu não tem hora. Você sabia? No céu não tem hora. Eu orei 1 hora aqui, então eu tenho 1 hora registrado lá no céu. Não, no céu não tem hora. Aleluia a Deus. No céu a oração sua é a sinceridade que sai do seu coração. Vocês observam que aqueles irmãos, as irmãs, na Bíblia Sagrada, como que era a oração deles? O publicano, o fariseu batendo no peito, o publicano, a oração dele foi, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Quantos minutos ele demorou para orar? Já parou para pensar? Quantos minutos deu ali naquela oração? Se for analisar por palavra. Se for analisar por palavra, eu acho que não deu nem minuto. Abaixou a cabeça e falou, Senhor, não sou digno de olhar para cima. Senhor, não sou digno de olhar para cima. Jesus disse, desceu justificado. E o outro ficou horas e horas, não, porque eu não sou como esse, porque eu dou dízimo do que eu tenho, porque blá blá blá, e fez toda aquela. Então, olha só, a qualidade. Né? Quando Elias falou, Senhor, desce fogo do céu, para que ele saiba que só o Senhor é Deus, quantos minutos Elias demorou ali? E isso que é muito importante nós entendermos. Né? É assim que funciona. O cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos minutos demorou? Né? A sinceridade. Então é isso que a igreja precisa entender. Que 1 minuto, Daniel dobrou o joelho para orar, eu já disse, no primeiro momento em que se aplicou o seu coração, derramou o seu coração em falar com Deus, Deus já ouviu sua oração e já te deu vitória. Está lá. Aí houve um tempo de perseverança, não é isso? E na perseverança de Daniel, então ali ele foi até esgotar suas forças, 21 dias. Às vezes a gente fala, eu vou orar, eu quero ter um propósito de 1 hora, eu quero ter propósito de 2 horas. Não. Se você fizer isso repetidas vezes, acabou. Quantas vezes você vai no banheiro no seu trabalho? Você vê como é que as coisas mudam, né? O porquê que muitos não mudam hoje? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui é o que se fazia tempos atrás. Era o que se fazia tempos atrás. Era assim que se fazia. Eu estava ouvindo, para nós encerrar, eu estava ouvindo o pregador dizendo
lá na África, né? O africano dizendo, ou seja, lá nos Estados Unidos, o pastor lá dizendo, nossa, aqui nos Estados Unidos, aqui você não se vê mais o poder de Deus, não se vê mais a manifestação de Deus, e lá na África é um poder de Deus tão grande. Fala com o africano, mas o que será que acontece? Aí o africano diz, é porque depois do culto vocês vão comemorar. Nós, depois do culto, nós vamos orar e chorar na presença de Deus. Eu falei, era isso que nós fazíamos tempo atrás. Nós saíamos do culto, nós já íamos fazer uma visita. Nós saíamos do culto, nós já íamos para o monte. Era assim, as campanhas, né? Olha, vamos lá orar na casa de Cicrano, vamos orar lá na casa de Bertano. Era assim que nós fazíamos. E foi o que ele falou. E é uma realidade. A pessoa sai do culto e vai comemorar. Ele vai na lanchonete comer pizza, ele vai na lanchonete fazer isso, ele vai na sorveteria. Claro, não é errado isso, mas analisa. Né? Lembra os mais velhos vão entender isso. Quando se acabava o culto, a gente tem aqui esse pedido de oração. Nossa, eu não via a hora que eu pegava esse pedido de oração, vai orar. O Ricardo estava falando hoje que o médico quebrou o braço de duas criancinhas, da menininha, os dois bracinhos. Parece que está no grupo lá, né? Meninas que estavam com não sei o quê, eu não sei o que o médico arrumou lá, que quebrou os dois bracinhos. Então o povo deve estar desesperado. Nossa, acabou o culto. Nossa, não vejo a hora de chegar lá em casa para poder orar. Então ele estava dizendo assim, falou, é por isso que você não quer poder de Deus no Brasil. Aí nós ficamos envergonhados, né, irmãos? Porque, olha, pelo amor de Deus, né? Então, o que nós precisamos fazer? É buscar o Senhor. Então, muitos estão olhando para as dificuldades, estão olhando para o vento, estão olhando para, formou o tempo de chuva, vai chover, não vai dar para ir para a igreja não, que vai chover. E a fé, né? Tudo bem, você orou, pediu a Deus, mas continuou chovendo, amém, vamos embora. Chuviscando, vamos embora. Pastor, hoje não vai dar para ir não, porque hoje está chovendo. Puxa, estranho, né? Tudo bem, tá querendo. Teve uma vez que eu e minha esposa vieram aqui na igreja, mas estava caindo até a árvore. Falei, nossa filha, nós não devia ter vindo. Não via, estava tudo branco. Na realidade, foi um dia que nós ia viajar ainda. Acho que para Salvador, na época. Você lembra, Dilma? Era Salvador? Não, era Salvador que nós íamos. Foi 2011, aqui, mas pensa no lugar que estava, e o vento rodava, e a árvore caía. Era uma loucura. Era uma loucura. Falei, aí não dá para sair de casa mesmo, porque o guarda-chuva era você abrir e virar para cima. O que foi de gente que perdeu o guarda-chuva, Zé? No outro dia que você via o guarda-chuva perdido, você jogado, a árvore caindo, aqui mesmo no Florencio, que caiu, uma que travou, não sei se foi aqui ou se foi aqui embaixo, ou na rua de baixo, não me lembro muito bem. Eu sei que caiu uma rua, que uma árvore ficou travada, um vento feroz. Mas, né, a gente precisa exercer. E o crente, ele tinha esse prazer, né? Lembra? Nossa, ele viu o tempo assim, meu Deus, eu vou orar, Senhor. Aí já lembrava de Elias, né? Senhor, segura a chuva, meu pai, para mim chegar até na igreja. E quantos testemunhos era contado? A pessoa orava assim, quando chegava na igreja, a chuva. A fé. Hoje o povo não tem mais essa fé que se tinha ontem. Se tinha. Mas era assim que você via. Não, vamos orar, vamos fazer um ciclo aqui, vamos orar e Deus vai. E Deus honrava. Deus honrava. É isso que está faltando para nós. É que muitas das vezes nós já saímos de casa já olhando para o vento. Estou indo para a igreja hoje, mas puxa, né? Não, a pessoa já ia para buscar o resultado. Então eu vou, hoje Deus vai mudar a minha história, Deus hoje vai fazer, Deus vai usar, né? E assim sucessivamente. Independente de quem vai pregar, pode ser o Benjamin aqui, ó. Deus vai usar a vida dele. Porque Deus vai honrar a fé daquele que saiu de casa. É na nossa fé que nós vamos sair, é onde Deus vai honrar. Gente, quantas passagens bíblicas tem para nós, né? Observar e ver o que Deus fez através dessas pessoas, né, que buscava a Deus assim no seu último, acreditando que Deus ia ser achado, a Bíblia diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. E quantos que não conseguem achar Deus nesse sentido?
Achar a Deus é quando você está buscando a Deus e daqui a pouco você está naquela prova, naquela luta, batalhando, lutando contra os demônios, lutando contra a enfermidade, lutando com o mundo, lutando com tudo, e vai naquela busca e daqui a pouco você sente aquele alívio assim, é Deus dizendo, você me achou. Oh, glória ao nome de Deus. Aí o céu abre, Rogério. Aí o céu abre. Aí você ouve a voz de Deus, o que queres que eu te faça? É dessa forma. É aquela busca intensa do Bartimeu, tenha misericórdia de mim. É aquela busca intensa daquela mulher, a minha filha está terrivelmente endemoniada, socorre-me. E vai buscando, o Senhor disse, ó mulher, grande é a tua fé. Então, é debaixo de muita batalha que nós vamos buscar a Deus. Deus vai ser achado por nós. Não é simplesmente aquela fagulha que a pessoa, senti até um arrepio, senti a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é uma coisa. Agora você ter a presença de Deus, aí, irmãos, é algo tremendo. Amém, igreja? Amém. Nós só precisa fazer isso, não olhar para a circunstância, não olhar para os ventos da vida, mas olhar para aquele que pode mudar a nossa história, mudar a nossa situação, porque muitos de nós, irmãos, entra mês, entra ano, sai ano, e as coisas não mudam. Por quê? Só vai mudar quando nós mudarmos o nosso jeito, a nossa forma de buscar ao Senhor. Aí sim Deus vai dizer, aí sim eu vou dar a vitória, porque precisa se ter um tempo, Deus ele ouve quando nós pedimos no mesmo momento. Vai dizer, agora eu vou deixar, eu vou aguardar para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, para que eu possa dar vitória. E deixa para nós Daniel como um exemplo, que no primeiro dia Deus já ouviu, a vitória já estava decretada, mas teve 21 dias de busca. Aí assim, os demônios lutando lá, com uma barreira lá em cima, foi necessário o anjo, mas Daniel insistiu, não é isso que eu quero, eu preciso saber esse resultado, é isso que eu quero. E foi buscando, venceu, passou as barreiras e Deus se apresentou através de mim. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.